Vamos para a próxima questão. O programa livre é transmitido ao vivo de São Paulo com a presença do público no auditório. Considere 2 observadores. 1. Telespectador que assiste televisão com fone de ouvido em Belém, uma distância de aproximadamente 2,1 vezes 10 a mais 6 metros. E 2, o espectador no auditório a 34 metros do alto-falante. Considerando a velocidade da onda de TV 3 vezes 10 a oitava, pode-se afirmar que a voz do locutor é ouvida. Aí vem simultaneamente pelos 2 observadores, primeiro pelo observador no auditório e depois pelo observador em Belém, primeiro pelo observador no auditório e depois pelo observador em Belém, com um tempo diferente, primeiro pelo observador em Belém e depois pelo auditório. Aí deu aqui os tempos que a gente vai ter que calcular. Vestibulando, para cá, para cá, para cá, preste bem atenção. Eu sou um observador, estou assistindo o programa lá ao vivo. Então lá tem um alto-falante, o apresentador fala e eu escuto através do alto-falante. E um segundo observador, ele está lá em Belém, a 2 vezes 10 a mais 6 metros, a 200 mil quilômetros de distância. Tá certo? Ora, quem vai ouvir primeiro? Hilton, que está lá, a uma distância de mais de 2 mil quilômetros, com fone de ouvido, assistindo o programa lá, que está sendo transmitido lá em São Paulo, ou eu que estou lá no auditório em São Paulo assistindo? Aparentemente, você pode dizer, não, quem vai assistir primeiro, quem vai escutar primeiro, é quem está no auditório, depois que vai chegar lá em Belém. Quem está assistindo pela televisão com fone de ouvido vai chegar em Belém depois. Então, vamos calcular e você vai ver que não é bem assim, tá certo? Olha aí a resposta. Vamos lá fazer os cálculozinhos. Então, o que é que nós temos aí? Todo mundo sabe que tempo é espaço sobre velocidade, né? Espaço é velocidade vezes o tempo. Lembram disso? Daqui eu tiro que o tempo é o espaço sobre a velocidade. Está aqui a fórmula. Isso aí todo mundo está acostumado. Se você tem que percorrer uma distância de 3 mil quilômetros a 100 quilômetros por hora, então é só dividir 3 mil por 100 quilômetros por hora, que vai dar exatamente aí 30 horas para você chegar. É isso? Tá certo? Então é só dividir o espaço pela velocidade que você tem o tempo. É como a distância daqui para Mossoró, 300 quilômetros. Se você vai a 100 quilômetros por hora, 300 quilômetros dividido por 100 quilômetros por hora, 300 por 100 vai dar 3 horas. O tempo é 3 horas. Então aquela formulazinha, tempo é espaço sobre velocidade. Ok? Olha só. Lá para Belém, qual é a distância que o professor Hilton está lá em Belém? Ele está a 2,1 vezes 10 a sexta metros. Qual é a velocidade da onda que vai para a casa do professor Hilton, que está assistindo o programa lá? 3 vezes 10 a oitava. Então, você dividindo isso aqui, fazendo essas continhas, você vai encontrar que o tempo para chegar até onde está o professor Hilton lá em Belém, para esse programa que está sendo transmitido em São Paulo, vai ser 0,07 segundos. Agora, no meu caso, eu estou lá no auditório, vendo o apresentador falar. Só que eu estou a uma distância do apresentador, do alto-falante lá do apresentador, de 34 metros. A velocidade que vai chegar ao meu ouvido é a velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo. Quando eu dividir isso aqui, vai levar 0,1 segundo para chegar ao meu ouvido. Então perceba que o professor Hilton, que não está no auditório, não está assistindo o programa ao vivo, ele está em Belém, e eu que estou aqui ao vivo assistindo o programa, leva mais tempo o som chegar ao meu ouvido do que ao do professor Hilton. Por quê? Porque o professor Hilton está lá com fone de ouvido, é uma distância enorme, mas a velocidade desse programa chega lá com a velocidade de 3 vezes 10 a oitava, a velocidade da luz, tá certo? Enquanto eu que estou vendo o programa, minha velocidade vem através do ar. Então, primeiro vai chegar em quem está lá em Belém. E depois é que a pessoa que escuta quem está aqui assistindo o programa ao vivo. Então, olha só.
Então, qual é a diferença? Primeiro vai chegar em Hilton, em 0,07 segundos, que está lá em Belém. Depois é que chega em mim com 0,1 segundo. Então, observe que a diferença aqui entre o tempo que vai chegar em mim, que é maior, e o de Hilton, dá 0,093. Então, primeiro, Hilton que está em Belém, vai chegar o som no ouvido dele. Depois de 0,093 é que chega em mim, que é a diferença entre o meu tempo e outro, tá certo? Então, voltando aí às opções, ó, primeiro o observador em Belém e depois é que chega no auditório, ok, vestibulando? Então, cuidado para não errar essa questãozinha lá, ó, para cá, para cá, para cá, beleza? Eu estou no auditório vendo o apresentador falando aqui a 30 metros, né, de mim, mas estou escutando lá pela caixa, pelo alto-falante, que ele está no microfone falando, o som vem pelo alto-falante. Quando eu escuto, Hilton que está assistindo lá em Belém, eu estou aqui no auditório, mas Hilton escuta o som primeiro do que eu, ok? Então não esqueça, porque lá está indo na velocidade da luz, as ondas eletromagnéticas, né, que estão levando essa mensagem, vão próximo da velocidade da luz, aí ele considerou igual à velocidade da luz, e aqui vem a velocidade no ar, que é um pouco menor. Por isso que quem está assistindo o programa no auditório, escuta depois, e quem está em casa, na televisão lá com fone de ouvido, assistiu primeiro, ok?